Você já se lembrou de algo com uma clareza absoluta? Uma memória tão nítida que você pode sentir o cheiro da grama molhada, ouvir o som da risada de um amigo, sentir o calor do sol na sua pele, cada detalhe gravado com uma precisão que parece inquestionável. Você a revisita, confia nela, a usa como um pilar da sua história pessoal. Agora, imagine descobrir, através de uma foto antiga, uma conversa com um familiar ou uma prova irrefutável, que aquilo nunca aconteceu. A certeza se desfaz, dando lugar a uma confusão desconcertante. Como pode algo tão real ser uma invenção da sua própria mente? Isso, meu amigo, é o que chamamos de memória fantasma. Um eco de um evento que nunca soou. Um fantasma no maquinário da sua mente. Hoje, vamos mergulhar fundo neste fenômeno fascinante. Vamos desvendar o que são exatamente as memórias fantasma. Por que nosso cérebro, uma máquina tão poderosa, as cria, e como, de forma silenciosa e invisível, elas moldam não apenas a maneira como você enxerga o mundo, mas a própria essência de quem você acredita ser. Elas podem ser a razão por trás de um medo inexplicável ou a base de uma anedota familiar que define sua personalidade. Uma memória fantasma, tecnicamente conhecida como falsa memória, é uma recordação de um evento ou detalhe que, na realidade, não ocorreu, ou que aconteceu de uma forma drasticamente diferente daquela que sua mente insiste em lhe contar. Detalhes podem ser alterados, pessoas podem ser inseridas ou removidas da cena. E até mesmo, suas próprias emoções durante o evento podem ser reescritas com o tempo. Isso vai muito além do simples esquecimento. Pense no seu cérebro não como uma câmera de vídeo que grava fielmente, mas como um diretor de cinema obsessivo. Ele pega os fragmentos de informações reais, e para criar uma narrativa coesa e sem pontas soltas, ele preenche as lacunas com cenas plausíveis, mas inventadas. O resultado é um filme que parece tão autêntico e emocionalmente carregado quanto qualquer memória verdadeira, tornando quase impossível distinguir a realidade da ficção. Mas por que nosso cérebro faria isso? Por que ele não se contenta com a verdade, mesmo que incompleta? A resposta está na sua própria arquitetura. Nossos cérebros são máquinas de fazer conexões, programadas para encontrar padrões e criar sentido a partir do caos de informações que recebemos. Esse processo é chamado de reconstrução. Cada vez que você acessa uma memória, você não está apenas a reproduzindo, você a está reconstruindo. E a cada reconstrução, pequenas alterações podem ser introduzidas. Para o cérebro, a coerência de uma história, fazer sentido, muitas vezes supera a necessidade de precisão factual. Uma narrativa completa, mesmo que parcialmente falsa, é mais útil para a nossa compreensão do mundo do que um monte de fatos desconexos. Essa reconstrução é influenciada por muitas coisas. Quando ouvimos uma história contada por um parente carismático várias vezes, quando olhamos para fotografias antigas, assistimos a um filme com uma cena parecida, ou até mesmo sonhamos vividamente com algo, nossa mente pode acidentalmente misturar essas fontes externas com nossas experiências reais. Este fenômeno tem um nome: erro de atribuição de fonte. Seu cérebro lembra-se da informação, mas esquece ou confunde a fonte original, arquivando-a como se fosse sua. Basicamente, sem perceber, nos tornamos editores da nossa própria linha do tempo, e começamos a acreditar em nossas próprias edições mentais. Existe todo um campo de estudo por trás disso, e uma das pioneiras é a psicóloga Elizabeth Loftus. Loftus demonstrou em dezenas de experimentos como nossas memórias são surpreendentemente maleáveis e fáceis de serem remodeladas por sugestões externas. Em seu famoso estudo, Perdido no Shopping, ela e sua equipe contaram aos participantes 4 histórias sobre sua infância. 3 eram verdadeiras, fornecidas por familiares, mas uma era completamente falsa, a de que eles se perderam em um shopping quando crianças. Com a simples sugestão, reforçada pela credibilidade dos detalhes verdadeiros, algo surpreendente aconteceu.
cerca de 25% dos participantes não apenas acreditaram na história falsa, mas também começaram a lembrar de detalhes vívidos sobre o incidente. O pânico que sentiram, a aparência da pessoa idosa que os ajudou, a sensação de alívio ao reencontrar a família. A mente deles, ao receber a sugestão, vasculhou seu vasto arquivo de experiências. Visitas a shoppings, filmes que viram, sentimentos de ansiedade, e construiu uma memória nova e convincente a partir do zero. Esse é o poder da sugestão e da repetição. Uma semente de desinformação pode florescer em uma árvore de memória falsa. Você pode estar pensando: ok, é uma curiosidade interessante, mas isso realmente importa no dia a dia? A resposta é sim, e muito mais do que imaginamos. As memórias fantasma não são apenas peculiaridades psicológicas, são forças poderosas que operam nos bastidores de nossas vidas, com consequências muito reais. Elas afetam desde o testemunho ocular em um tribunal, que pode decidir o destino de alguém. O projeto Inocência, por exemplo, revelou que o testemunho equivocado foi um fator em mais de 70% das condenações anuladas por testes de DNA, até as nossas relações pessoais e a história fundamental que contamos sobre nós mesmos. Uma falsa memória de uma promessa quebrada pode minar a confiança em um relacionamento. E mais profundamente, se você se lembra de um fracasso humilhante que nunca aconteceu, pode passar a vida inteira evitando correr riscos. Essas histórias fabricadas tornam-se os pilares da nossa identidade, ditando nossos medos, nossa confiança e nossas escolhas. Reconhecer isso não é assustador, é libertador. É o primeiro passo para entender a complexa e fascinante arquitetura da nossa mente. O impacto das memórias fantasma pode ser profundo, influenciando silenciosamente como nos sentimos sobre nós mesmos e sobre os outros. Internamente, elas podem corroer a nossa autoconfiança. Começamos a questionar a nossa própria sanidade, perguntando-nos: será que posso confiar na minha própria mente? Essa incerteza pode gerar ansiedade e uma hesitação constante em nossas ações diárias. Nos nossos relacionamentos, o efeito pode ser igualmente corrosivo. Imagine uma discussão com um amigo ou parceiro. Você tem a certeza absoluta de que eles disseram algo ofensivo na semana passada. A memória é vívida. Você se lembra do tom de voz, da expressão facial, do local onde estavam. Você reage com base nessa lembrança, sentindo-se magoado e traído. No entanto, a outra pessoa nega veementemente, insistindo que essa conversa nunca aconteceu. Isso pode gerar mal-entendidos profundos, criando conflitos baseados em eventos que, na realidade, são apenas ilusões da nossa mente. A confiança pode ser abalada, não por uma maldade real, mas por um fantasma na memória. Um dos exemplos mais fascinantes e conhecidos de memória fantasma coletiva é o efeito Mandela. O termo foi cunhado pela pesquisadora paranormal Fiona Broome, quando ela descobriu que muitas pessoas, assim como ela, lembravam-se vividamente de Nelson Mandela ter morrido na prisão nos anos 80, com direito a notícias na TV. Obviamente, ele foi libertado e tornou-se presidente da África do Sul, falecendo apenas em 2013. Mas essa memória compartilhada e incorreta abriu uma caixa de Pandora de outros exemplos. Talvez você visualize o mascote do jogo Monopoly, o Rich Uncle Pennybags, com um monóculo. Ele nunca teve um. E o Pikachu, o famoso Pokémon? Muitas pessoas juram que a ponta do seu rabo é preta, mas ela sempre foi totalmente amarela. E claro, há as citações de filmes. Pense na famosa frase de Star Wars. Muitos juram que Darth Vader diz: "Luke, eu sou seu pai." Mas a fala real é: "Não, eu sou seu pai." Quando milhões de pessoas ao redor do mundo compartilham a mesma falsa memória, isso nos força a confrontar uma verdade desconfortável. Nossa mente, por mais incrível que seja, é surpreendentemente falha. Psicólogos sugerem que isso acontece por um processo chamado confabulação,
onde o cérebro preenche lacunas na memória com informações plausíveis, mas incorretas, muitas vezes influenciado por sugestões externas ou pela cultura popular. Isso mostra o quão maleável e sugestionável nossa memória realmente é. Então, como podemos navegar neste terreno traiçoeiro da memória? O que você pode fazer sobre as memórias fantasma? A boa notícia é que existem estratégias. O primeiro passo, e o mais crucial, é a consciência. Simplesmente saber que a sua mente pode criar memórias falsas, que o efeito Mandela é real, e que a confabulação é um processo cerebral normal, já é uma ferramenta poderosa. Essa consciência nos permite cultivar uma dose saudável de ceticismo. Em vez de aceitar cada lembrança como um fato absoluto, podemos nos perguntar: quão certo estou sobre isso? Existe outra possibilidade? Isso nos ajuda a começar o trabalho de detetive para separar o fato da ficção. Se uma memória importante parece nebulosa ou está causando conflito, torne-se um investigador do seu próprio passado. Tente verificar com outras pessoas que estavam presentes, mas faça perguntas abertas, como: o que você se lembra daquele dia? Em vez de: você se lembra quando X aconteceu? Consulte registros concretos, vasculhe álbuns de fotos antigos, leia e-mails ou mensagens da época, verifique extratos bancários ou calendários. Às vezes, a prova digital ou física que precisamos está a apenas alguns cliques de distância. E talvez o passo mais importante de todos: seja gentil consigo mesmo. Descobrir que uma memória querida era falsa pode ser desorientador, até mesmo doloroso. Lembre-se, isso não é uma falha de caráter ou um sinal de que algo está errado com você. O cérebro de todo mundo prega essas peças. É uma característica universal da cognição humana. Aceitar essa imperfeição é um ato de autocompaixão. No final, as memórias fantasma não são apenas falhas a serem corrigidas, elas são um lembrete fascinante de que nossas mentes são, acima de tudo, poderosas e criativas, contadoras de histórias. Elas tecem narrativas para dar sentido ao mundo. O segredo não é desconfiar de tudo, mas sim abraçar a humildade cognitiva. Mantenha a curiosidade e nunca tenha medo de questionar o que você se lembra. Obrigado por assistir, e se você achou isso interessante, não se esqueça de se inscrever para mais vídeos como este.